Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e esse é o melhor filme do ano para a minha pessoa. Sim. Eu assisti Spencer, nova produção do aclamado diretor Pablo Larraín, que também dirigiu outro filme que eu gosto muito, Jack, de 2016, que tem a maravilhosa Natalie Portman no papel principal. E aqui nós temos outro nome de peso no papel principal, Kristen Stewart. E o que eu posso te dizer é que ela está perfeita. Quem diria? Logo eu, que durante muitos anos julguei a nossa querida menina de Crepúsculo. E agora tô aqui querendo fazer campanha para ela ganhar o Oscar. Pena que esse é aquele tipo de filme que vai passar batido ou que quem for assistir vai meio que torcer o nariz. Muito porque Spencer foge do tipo de filme padrão que nós estamos acostumados a assistir e também porque ele toca em pontos que destroem a imagem de perfeição que foi construída ao redor da Lady Di. Bom, como é de praxe neste canal, vou falar um pouquinho sobre este filme aqui, lembrando que eu darei a minha opinião, sem frescura e sem spoiler, ok? E farei questão de passar pela sinopse porque aqui já está uma das grandes diferenças desse filme. Nele nos acompanhamos um período fechado de 3 dias na vida da Diana. Exatamente a véspera de Natal, o dia de Natal e o dia seguinte, lá em 1991. Justamente porque após esse feriado, a Lady Di e o Príncipe Charles iniciaram um processo polêmico de divórcio. E o filme nos apresenta como ela estaria lidando com o fato do seu marido ter uma relação extraconjugal e com as privações de ser pertencente à família real. Mas não é só isso, porque o filme ainda aborda questões bem delicadas como a saúde mental da Diana e todo mundo dizia que ela sofria de bulimia, e o filme traz um pouquinho sobre isso na história. Ou seja, não é uma produção com uma história romantizada sobre essa personalidade que a gente conhece, apesar de no início do filme eles dizerem que isso é baseado numa fábula real. E talvez por causa disso, seja a representação mais real que nós poderíamos ter. Parei por aqui, então vamos à minha opinião sobre o filme. Ele é uma aula de cinema. A direção tá impecável, a produção tá impecável, a trilha sonora está impecável, o elenco está impecável, tudo está impecável nesse filme. Mas vamos começar com o que é mais absurdo de perfeito nessa produção. A Kristen Stewart. Ela realmente se entregou para esse papel de uma forma impressionante, porque além de trazer os trejeitos e o olhar doce e meio triste que a Diana tinha, ela ainda acrescenta camadas bem mais dramáticas e bem mais pesadas à personagem, algo que essa caracterização exigia. E aqui nós temos um ponto importante. Muita gente vai querer comparar a performance da Kristen com a da Emma, que faz a Lady Di em The Crown. E eu particularmente acho que são coisas completamente distintas. Por causa dos formatos das produções, dos períodos tratados e até por causa da abordagem criativa. Por isso, eu prefiro olhar essas duas personificações de forma separada e não diminuir o trabalho das atrizes comparando uma com a outra. O que eu posso dizer é que Spencer mostra a potencialidade da Kristen como atriz quando ela é bem trabalhada. Ela entrega a versão da mulher traída, presa, com pessoas que diziam o que ela tinha que vestir, como ela tinha que se portar e que não tinha nem a liberdade de abrir as cortinas do próprio quarto. Ao mesmo tempo que, da maneira dela, conseguia romper as regras e mostrar que quem governava mesmo a vida dela era ela própria. E a Kristen entrega tudo isso. E o melhor, sustenta tudo isso durante o filme. Sinceramente, é uma das melhores atuações de uma atriz que eu já vi na vida. Porém, eu devo dizer que os atores coadjuvantes são a cereja desse bolo. A que mais me impactou foi a Stella Gonet, que faz a rainha. A atriz tem pouquíssimas falas, mas nem precisa disso, porque ela entrega tudo com o olhar. É a versão mais assustadora da rainha que eu já vi e a mulher mal fala durante todo o filme. Ainda farei uma menção honrosa a Sally Hawkins, que tem um papel que facilmente poderia ter sido engolido pela presença da Kristen em tela, mas ela consegue se destacar de uma forma muito sutil e ao mesmo tempo linda. Só que pessoas, todos os outros atores estão ótimos, sem exceções. Eu poderia ficar horas aqui falando deles, mas prefiro só elencar essas duas e falar da nossa protagonista incrível. Seguindo para o outro ponto alto deste filme, obviamente, a direção. Spencer consegue ser aquela produção que vai do drama ao terror, sim, ao terror.
Já falo sobre isso. Passando por alguns elementos surrealistas de uma forma tão perfeita que até choca. O diretor cria uma atmosfera única para o filme, com várias simbologias e momentos que geram até um certo desconforto. Muito disso por colocar a câmera na cara do ator em alguns ângulos meio estranhos que exigem não só que eles atuem bem, mas que te coloca numa posição de proximidade daquele contexto que, sinceramente, acho que ninguém gostaria de estar. É quase como se ele criasse momentos claustrofóbicos nossos com a personagem principal, nos fazendo meio que cúmplices de tudo aquilo que tá acontecendo. E ainda existe uma sequência no filme que poderia tranquilamente estar numa produção sofisticada de terror psicológico. Algo que se encaixa muito bem ao que a Lady Di parecia viver dentro da monarquia. O cara extrai o melhor de tudo, dos cenários, dos figurinos perfeitos, da fotografia que ao mesmo tempo é sofisticada e sombria. Porém, os melhores momentos pra mim foram os de intensidade dramática, em que ele faz tudo ser extremamente intenso e ao mesmo tempo muito contido. Tem uma cena que é de partir o coração quando a Diana pergunta pro Charles se ela está bonita. E existe uma tristeza, uma raiva e um conflito no ar que a gente só consegue perceber por causa dessa direção perfeita. Afinal, estamos na realeza. Não há espaço para rompantes nervosos aqui. Agora, antes de terminar, eu preciso falar sobre a trilha sonora deste filme, que é basicamente um personagem à parte. Acho que grande parte do tom sombrio e até meio surrealista que o filme tem é por causa dela, que sobe nos momentos de tensão, mas que tá sempre presente de alguma forma. Quase como se fosse um espírito obsessor assombrando a Diana. Vale a pena você prestar atenção nesse detalhe durante o filme. E eu poderia passar horas aqui falando de como esse filme me impactou, de como eu saí do cinema completamente transtornado depois de tudo aquilo que eu assisti, mas vou terminar este vídeo dizendo apenas que ele ganha 5 alienzinhos. Como eu disse, ele não é um filme fácil de consumir porque ele não segue uma fórmula padrão. Então eu até entendo quem for no cinema assistir e não gostar. O filme é uma obra de arte trágica que mostra uma mulher real no limite da sua sanidade. E isso não é bonito de se ver, mas é extremamente necessário. Sinceramente, pra mim, é o melhor filme do ano. Bom, mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião. Mas eu recomendo muito que você assista esse filme. Muito pela experiência em si e pra ver a Kristen Stewart dando um tapa na nossa cara, mostrando que sabe atuar. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E eu vou indo lá continuar suspirando por essa mulher. Tchau!